Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre as relações de trabalho. Mas antes da gente iniciar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude aí ao nosso canal crescer. Curta, comenta e compartilha nossas aulas para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que a gente aqui traz para vocês, tá bem? Bom, vamos falar de relações de trabalho. Mas como é que se dão essas relações de trabalho, né? Bom, as relações de trabalho é uma relação de poder, tá? Dentro desse contexto social, econômico, político, existente em todo o mundo. E aí a gente vai trazer algumas características, discussões. E claro, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando o quê? De capitalismo, até porque a gente está falando de exercer funções onde vai gerar vai ajudar a economia a circular, né? Aí a gente vai ter aí algumas questões importantes nesse contexto do debate, né, sobre as relações de trabalho. E aí eu vou trazer para vocês um pouco das características partindo das fases do capitalismo comercial ou pré-capitalismo. A gente vai ter aí as questões históricas dentro desse contexto do capitalismo que vai nos esclarecer e ajudar a entender como é que se dá essas relações de trabalho, tá? Bom, a partir dos séculos 15 e 18, a gente vai ter aí o início, né, das grandes navegações e expansões marítimas europeias. E claro, essas ações elas vão fortificando, né, e vão contribuindo aí para a economia dos países, né? Até porque a gente está falando aí de expansão, né, marítima, a gente está falando aí de buscas de territórios, a gente está falando aí de conhecimentos de territórios dentro do contexto mundial. E isso vai contribuindo aí para explorações e, claro, consequentemente, o fortalecimento na questão do poder econômico. E aí, o que marcou nesse período, a gente vai ter a questão da moeda, né, que é substituída pelo sistema de trocas. Então, a gente vai ter aí esse sistema de troca aí sendo colocado de lado e a moeda sendo criada para ajudar a facilitar aí essa questão da circulação dos produtos. E hoje, até hoje, a gente vai ter, né, a moeda como o poder de compra, o fortalecimento do poder da burguesia, claro, né, com esse sistema, com essa expansão, a gente vai ter a burguesia cada vez mais lucrando, né, nesse processo. A questão da introdução da mão de obra assalariada, que é uma característica também dessa fase comercial ou pré-capitalismo. A busca de lucros, que é justamente um objetivo, né, forte do capitalismo, e a lógica racional e materialista, que é justamente eu vou pensar a sociedade, pensar a relação de trabalho, buscando o quê? Fortalecer minha economia, ter mais lucro. Eu não penso na sociedade se ela vai estar bem, se ela não vai estar. O que me importa é a questão do lucro, é eu produzir mais e vender mais. Então, a gente vai ter essa lógica aí fortalecida desse contexto aí dessa fase comercial do capitalismo, certo? Bom, e aí a gente vai ter a fase do capitalismo industrial, que é posterior, né, a partir do século XVIII, que é justamente com o surgimento da industrialização, da primeira industrialização, né, na Inglaterra. E aí a gente vai ter a máquina como meio de produção. Até então a gente não tinha a questão da geração de energia para a produção, para fazer com que as máquinas elas funcionem. E a partir dessa primeira revolução, a gente vai ter a máquina aí produzindo e contribuindo aí para que a produção ela seja mais intensa, né? Até então a gente tinha um trabalho artesanal, ou seja, manual, as pessoas construíam os objetos e a partir da indústria a gente vai ter esses objetos sendo produzidos, sendo criados com o feitio, né, das máquinas, tá?
Como eu falei, começou na Inglaterra, no século XVIII, partindo aí da industrialização, e com isso a gente vai ter o processo de aumento das desigualdades. Por quê? Porque a gente vai ter uma sociedade até então que produzia para si, né? E com a indústria, essas pessoas passam a serem empregadas, né, das indústrias. Elas deixam de trabalhar para si para trabalhar para os donos das indústrias. E com isso, a gente vai ter aí a mão de obra sendo direcionada, né, àquele trabalho industrial. E a gente vai ter ali, começa a ter uma desigualdade social mais evidente, porque nem todo mundo trabalhava na fábrica, né, na indústria, e nem todo mundo tinha condições de adquirir os produtos que eram industrializados. E aí foi se gerando aí um aumento das desigualdades. Bom, e aí a gente vai ter também a questão das diferenças de classe, né, sendo implementadas. Antes você era patrão, hoje você é empregado. Né, claro que eles vendiam a ilusão de que você vai trabalhar pra gente, você vai ter um salário certo, né, um dinheiro certo do mês, vai trabalhar naquele X horário, fazer só aquilo. E também, claro, consequentemente, o desemprego, partindo aí desse contexto industrial, né? Porque, assim, não tem emprego para todo mundo, até hoje não tem, mas naquela época também não tinha. Claro que eles precisavam da mão de obra, mas aí a mão de obra ela também vai andar de acordo com o poder aquisitivo da sociedade. Então, só tem venda de mercadoria se tiver quem compre, né? E aí é um ciclo para que se gere emprego ou se mantenha esses empregos, tá? Então, até aquela indústria conseguir se estabilizar, conseguir ter uma venda fixa e, né, e variando ali de forma que mantenha o emprego ou gere emprego, tem todo um contexto aí social que precisa ser estabelecido, né? Bom, mas aí algumas características a gente vai ter desse processo, né, nessa fase do capitalismo industrial, tá? Bom, e a gente vai ter a fase também do capitalismo monopolista financeiro, que aí é a partir do século XIX, né, depois da segunda revolução industrial, que é justamente a revolução que engloba o automobilismo, né, onde a gente vai ter aí o automóvel como um símbolo, né, da segunda industrialização, né, segunda revolução industrial. E aí a gente vai ter aí países altamente industrializados, né, acumulando muito capital, né, os países chaves aí, onde vai ter aí essa produção de automóvel bem intenso. E com isso a gente vai ter a exploração de áreas não industrializadas, até porque a gente vai ter esse ponto e contraponto, né? Um exemplo disso é a questão da África e alguns países da Ásia, que não tinha essas indústrias implementadas, e aí eles acabam que virando locais de exploração ainda mais. Até porque para construir esses objetos eles precisam de quê? De matéria-prima. E essas matérias-primas elas vão estar presentes principalmente nesses países aí a sul da linha do Equador, como a África, por exemplo. Né? O Brasil, por exemplo, é um país muito rico em minérios. A gente vai ter aí vários minérios importantes que são utilizados nas indústrias. Então a gente vai ter essas questões acontecendo e claro que isso vai fazer um desenho em todo o planeta ao ponto de, né, verificarmos a partir desse contexto histórico de poder econômico o porquê, né, de certos países serem mais ricos, né, de terem mais o poder econômico do que outros. Isso vem justamente de um contexto histórico de poder econômico mesmo, de implementação, né, industrial e de domínio econômico desde o princípio, né, da existência humana, vamos dizer assim, né, desde o princípio onde ele vai ter ali a construção da sociedade. Bom, além disso, a gente vai ter aí essas regiões, né, que foram e são exploradas até hoje, inclusive. A gente vai ter aí esses espaços de deslocamento desse capital excedente, e a gente vai ter a busca da mão de obra barata, da matéria-prima, como eu comentei, né? Além da matéria-prima, tem a questão também da mão escrava, que é feita, né, a partir dessa sociedade. Então, eles buscavam essas mãos de obras mais baratas para poder produzir mais e ganharem mais. E também a gente tem aí a questão do imperialismo acontecendo. A gente vai ter o capital bancário, né, aliado à questão da capital da indústria. Então, essa questão da indústria, ela é fortificada,
né, a partir do século XIX, e ela se mantém até os dias atuais. Claro que a gente vai ter hoje uma diversificação de tipos de indústria, mas que a indústria ela é fortificada nesse contexto de poder de capital em todo o nosso planeta, né? E aí a gente vai ter a questão das corporações financeiras dentro desse contexto do mercado global, tá? Bom, e aí a gente vai ter uma outra fase, que é a fase do capitalismo especulativo, né? Esse aí vai estar conectado diretamente à questão da bolsa de valores, das bolsas eletrônicas e dos sistemas de negociação virtual e de papéis que ocorrem em tempo real. Então, a gente já está falando de um período aí onde a tecnologia ela é fundamental, ela é bastante importante, né, nessa questão dessa fase, até porque ela é utilizada, né, principalmente os meios virtuais, dentro desse contexto de especulação da moeda. E aí as bolsas de valores, elas são o foco ali para multiplicar, vamos dizer assim, o poder aquisitivo das pessoas que investem, né? Esse tipo de financeiro. Bom, e aí a gente vai ter oligopólios financeiros, né, que são conectados aos sistemas de informação e fusões, e aí fazem esse capital aí ter um caráter global, tá? Então, a gente está falando de um sistema que acontece, que gira em torno da moeda e que existe ali os investimentos partindo de uma forma global, tá? Bom, e a gente vai ter uma produção diversificada, né, buscando aí a redução dos custos, até porque hoje se pensa em aumentar ainda mais o lucro e redução dos custos para o aumento desses lucros. E hoje é possível, né, parte das tecnologias de informação e comunicação, muitos investidores eles conseguem aí reduzir os custos cada vez mais aí e lucrarem mais. Bom, a gente vai ter também a questão das vendas dos produtos e acontecendo aí em diversos países, né? E a questão do comércio em grandes proporções. Com a tecnologia a gente consegue aí uma geração de circulação de mercadorias cada vez mais fortificada, né? A gente tem vários exemplos, né? Não vou citar aqui o nome das empresas, mas a gente consegue aí adquirir produtos fabricados vindos diretamente de outros países distantes a partir do uso das tecnologias, desses meios de comunicação que a gente consegue aí colocar em prática. A gente consegue fazer com que eles tenham acesso ao nosso pagamento, à nossa moeda, na moeda deles, no lucro deles. Essa mercadoria vai chegar para a gente. Então, assim, a gente vai ter aí uma circulação de mercadorias e de dinheiro de forma mais facilitada nesse contexto atual, né? A partir desse contexto aí do capitalismo envolvendo a questão tecnológica principalmente, né? Claro que a questão das vias, rodovias, as vias de circulação de mercadorias são fundamentais. A gente já tem bem fortificada e bem consolidada, né? Tanto marítima como aeronáutica. Então a gente consegue aí facilmente fazer essa circulação, esse comércio acontecer. E aí cada país vai gerenciar o tipo de comercialização, né, como é que vai a circulação, a questão da taxação e tudo mais. Mas a gente vive num mundo global e não tem como a gente fugir disso. E essa globalização ela faz com que esses bens, esses produtos, eles circulem aí de uma forma mais facilitada, tá bem? Bom, e aí a gente já pode, né, analisar esses temas aqui trazidos a partir de questões do Enem, né? Tudo que a gente traz para vocês são debates, são conhecimentos que são importantes para que vocês saibam e consigam realizar as provas aí do Enem. Mas antes de continuar, não esqueçam, minha gente, de curtir, comentar e compartilhar as nossas aulas, tá bom? Conquiste seus sonhos, não esqueçam de contribuir aí para que essas aulas cheguem para outras pessoas, assim como chegou para você, tá bem? Bom, então vamos para uma questão de Enem. Essa questão é de 2019, né, do Enem 2019, que diz o seguinte: no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral,
essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Essa é uma reflexão trazida do texto do livro de David Harvey, Produção Capitalista do Espaço. David Harvey é um pesquisador importantíssimo nesse debate trabalhista, no contexto de capitalismo, condição social, pós-moderna. Enfim, ele traz aí debates importantíssimos para que a gente consiga aí tentar entender, buscar entender como se dá as relações de poder na nossa sociedade. Bom, e a questão pergunta o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é... Então, veja, o texto fala o quê? Do sistema capitalista, das manifestações de crise, que criam aí condições e alguns aí tipos de racionalização. Fala das crises periódicas, do efeito do expandir, da capacidade produtiva, das condições de acumulação. E fala aí em crises, em relação ao poder econômico. E aí, em termos de alternativa, a gente vai ter a letra A, que fala da associação sindical. Veja que não tem nada a ver, a gente tá com o sindicato. Ele tá falando aí o quê? Das condições para que se mantenham aí essa economia, essa circulação de produtos, perante a crise que se tem em expandir o mercado internacional. Participação eleitoral também não tem nada a ver, a gente não está falando nada de processo eleitoral, enfim. Migração internacional também não, a gente não está falando de deslocamento de pessoas, dessa necessidade, nem regulamentação funcional. Também a gente não está falando de lei trabalhista, a gente está falando o quê? De qualificação profissional. Então, assim, para que a gente consiga superar as crises que existem a partir da expansão, porque a gente está falando o quê? De uma expansão de mercadoria que é realidade e que se faz presente. E se você não se qualificar, você não consegue entrar em disputa nesse mercado, que hoje ele é internacional, tá? Então, a questão é trazendo essa reflexão, em relação a essa crise da mudança aí de comportamento econômico, de produção a nível mundial e que requer uma qualificação profissional para que a gente consiga disputar, entrar na disputa aí desse mercado internacional. Tá? Então, a resposta correta seria a letra D, que é a resposta que está de acordo aí com o que é colocado na questão. Pois bem, é isso. Conquiste seu sonho preparatório para o Enem. Essa foi mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Continue aí acompanhando e até as próximas aulas. Beijão!